Meus queridos irmãos, quero com alegria cumprimentar a todos com a gloriosa e doce paz do Senhor. Estamos mais uma manhã da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo, sob a presidência do pastor Paulo Roberto Ferreira da Costa. Em nome dele, quero cumprimentar os irmãos aqui já presentes e também os demais que nos acompanham a partir desse momento pelas redes sociais. Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque Jesus já estava aqui quando nós chegamos. Ele é que dá o tom do culto nesta manhã. E esperamos que o Espírito Santo fale conosco através da palavra de Deus nesta manhã. Quero aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui presentes. Pastor Cleves já está aqui, pastor Alberto que está ministrando a palavra, toda a nossa equipe de transmissão, o Juca que está ali no som, o Erison na imagem, e os nossos músicos, a Mavera no teclado. Deus abençoe os nossos músicos, que Deus continue abençoando. Manda um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, irmã Leia, toda a família, e que Deus possa estar falando. Ele pode falar aos nossos corações nesta manhã. Meus irmãos, temos alguns irmãos ainda que precisam de nossas orações. Fiquei sabendo que o irmão Alexandre, um de nossos professores da escola dominical, da classe de adolescente, foi descoberto um problema renal nele, que vai fazer uma consulta com o nefrologista esta semana. Vamos estar orando pelo irmão Alexandre Nunes. Ele tem uma diabetes muito alta, está controlada, mas o irmão sabe que a diabetes ele ataca muito os rins. E ele está com um problema sério nos rins. Vamos estar orando e crendo que Deus estará cuidando dele e da família, irmã Camila, a Poliana, a filha, que Deus continue abençoando. Também o pastor Sérgio Munhol precisa de nossas orações. Ele dirigiu várias igrejas aqui no nosso campo de trabalho. Hoje não mais, porque começou com um problema de saúde também. Um problema muito sério, mas cremos que Deus está cuidando também da vida do irmão Sérgio Munhol. Oremos também em favor do irmão Varley, segundo a informação que ele está com anemia agora, ainda continua internado. É daquele acidente que os domésticos não se lembram, que veio a falecer a esposa estava grávida, o bebê também não resistiu, e ele tem uma menina pequena, Nicole, não é? Nós vamos orar pela família, para que Deus restaure a saúde do irmão Varley e cuide da irmã Nicole também. Também oremos em favor da irmã Cláudia Fabiana, é uma das coordenadoras aqui do departamento infantil e também professora. Ela está, pelo menos, de licença da escola dominical, se afastou para fazer um tratamento. Ela tem muitas dores, a coluna, nervo ciático, bico de papagaio, uma coisinha toda, né? E trabalhar, cuidar de criança sentindo dor realmente é complicado. A última vez que ela veio, estava sentindo muita dor. E, realmente, para cuidar de crianças, as pessoas têm que estar bem de saúde, não é, irmãos? Vamos estar orando por ela também. Irmã Adriana, nossa coordenadora do departamento infantil, segundo o Anjuca, que ela tentou levantar de manhã, mas não conseguiu, porque os remédios que ela toma é muito forte, e a pessoa fica sem condições de se movimentar e tal. Vamos estar orando também para a irmã Adriana, que Deus continue cuidando dela. E tantos outros, né, irmãos, que precisam de nossas orações. Orar em favor da irmã Cláudia Walker. Os irmãos já estão sabendo que o pastor Randall, eu o conheci, o pastor Randall, quando veio para o Brasil, da primeira vez, nos anos 80, nós tínhamos conhecimento com ele. Ele ia lá mais em Vila Nova, a igreja onde nós congregávamos. E o pastor Randall foi um dos nossos professores lá, na igreja de Vila Nova. Depois, passou o ano, ele voltou para os Estados Unidos. Depois, na segunda vez, veio para aqui, para a Vila Industrial. E trabalhou muito tempo aqui no nosso campo de trabalho. Foi professor da Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens casais. E também
aquele departamento de casais, como é que chama? Casados para sempre. Obrigado, pastor Roberto. Casados para sempre. E daí, hoje nós temos aqui o grupo da família que veio através do trabalho do pastor Randall aqui no nosso campo de trabalho, que hoje o coordenador é o pastor Joel Antônio. Então, irmãos, foi um trabalho muito grande que a irmã Cláudia, que cuidou aqui do grupo de jovens, não é verdade? Do coral das Irmãs Herdeiras do Reino por muitos anos. E hoje ela está passando por esse momento tão difícil, né? Da perda do seu esposo, do seu marido. Vamos estar orando em favor da irmã Cláudia, para que Deus a sustente nesse momento tão difícil. Eu acredito que é muitos anos de casados juntos, né? Não tenho aqui o tempo, mas eu acredito que foi bastante anos juntos, né? E agora continua a vida sozinha, né? Sem um esposo. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, há de consolar o coração dela e de toda a família, não é, irmãos? E nós vamos orar para que isso também aconteça. Vamos ficar em pé e agradecemos ao Senhor por esse momento tão importante que é a palavra de Deus sendo ministrada através a responsabilidade é individual. Então, irmãos, eu e você devemos saber disso, que a responsabilidade é minha e sua. Não devemos transferir para ninguém. Vamos fazer como o casal lá, o primeiro casal, né? Um acusou o outro e tal, e sobrou para a serpente que não tinha quem acusar mais, porque é isso mesmo, né? Vamos fazer essa reflexão nesta manhã, sabendo disso, que nós temos que ser responsáveis daquilo que nós fomos entregue, o trabalho que nos foi entregue para realizar na obra do Senhor. Vou pedir aqui o irmão Alexandre, venha fazer essa oração, irmão Alexandre, em favor de todos nós e dos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, compartilhe, dê o seu like aí para que muitas pessoas outras possam estar também se beneficiando desta palavra nesta manhã. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de nesta manhã aqui estarmos para aprender a Tua palavra e assim glorificar o nome do Senhor. Pai, nós oramos pelos irmãos que estão doentes, enfermos, cremos que o Senhor ainda pode curar, o Senhor é a cura. Por isso, Pai, clamamos a Ti nesta manhã, para que o Senhor entre com providência em cada vida, e a cada família aqui representada, Senhor. Dá-nos o domingo de paz, o domingo de bênção, o domingo de vitória, para que possamos compreender a Tua vontade, e em tudo o Teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor, amados, cantando o hino nesta manhã, o hino de número 484, louvando ao Senhor nesta manhã. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados
Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar-me a vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Amém, Jesus. As classes podem se separar. Meus irmãos, como é do conhecimento de todos, os nossos jovens estão no acampamento, não é? No retiro espiritual. E então os jovens que não foram, eles não descerão lá na sala, no salão social, eles ficarão aqui juntamente com a classe de adultos. Ok, meus irmãos? Muito obrigado. Pastor Alberto, com a palavra. Paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus, primeiro dia da semana, domingo, Yom Rishon em hebraico, né? Domingo, estamos nessa lição de número 7, 13 de novembro, graças a Deus. E eu quero aqui cumprimentar nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, também cumprimentar sua esposa Emaléia, sua casa, sua família, bem como os nossos pastores, diretores da nossa igreja, pastor Jair, pastor Eduardo Guimarães, toda a nossa diretoria, os pastores supervisores e também os nossos irmãos, tanto presenciais como os que estão online nos acompanhando nessa manhã abençoada. Quero mandar um abraço especial também para uma aluna nossa, que ontem também estava aqui, pastor Nestor, na Santa Sé do Senhor Jesus, depois de muito tempo, que é a irmã Maria Nicola Vieira. Ela estava sentada bem aqui à direita. Depois de quase 2 anos e pouco, a irmã Maria estava aqui conosco, mas ela não perde a aula da Escola Bíblica Dominical. Então, nosso abraço para a senhora irmã Maria, toda a sua casa, sua família. Ela não perdia culto de sexta-feira aqui, glória a Deus. Também, irmãos, nosso pastor Nestor, que depois de um congresso abençoado na capital do Ceará, né, Fortaleza, veio trazendo boas novas, boas notícias. Isso é muito bom, com o grupo de irmãos que estiveram ali. Aula de formação continuada, capacitação pedagógica, novas possibilidades do ensino, sempre é muito rico para a igreja, porque a igreja é uma agência de educação, né? E o nosso irmão Cleverson Sanches são os coordenadores, superintendentes da nossa Escola Bíblica Dominical, que Deus abençoe, bem como os irmãos que nos dão as condições técnicas, né, para estarmos ministrando aula todo domingo, graças a Deus. Hoje é um dia muito especial, né? Na sexta-feira, foi dia 11, foi aniversário da professora de criança, irmã Deusinete Cauato, completou mais um ano de vida. Eu nem sabia, mas a irmã Deusinete conheceu o irmão Eduardo Cauato no Japão, irmão. Olha, irmão, poderosa irmãzinha, né? Glória a Deus. Foi lá no Japão que ela conheceu o esposo dela, irmão Eduardo. Que bênção, né? Hoje servem a Deus aqui conosco e é nossa professora, né, da Escola Bíblica Dominical das Crianças. Ela fez aniversário no dia 11. E hoje, pastor Nestor, sabe quem está fazendo aniversário? Irmã Regina Guimarães. É uma bênção, né? Uma serva de Deus que tem nos ajudado, nos orientado, tem sido uma lutadora constante, feito uma obra tremenda na parte social, na parte política, na parte espiritual, na parte organizacional. Então eu louvo a Deus também pela vida da irmã Regina Guimarães,
outra pessoa que tem uma bagagem muito grande, né? Porque é desde aquela época do pastor Bernard Johnson, né? Do pastor Randall, todo esse pessoal, ela sempre esteve envolvida nessas atividades. E depois, quando o nosso pastor veio para Campinas, ela passou a dar toda essa assessoria, todo esse conhecimento, esse saber. Então, a gente louva a Deus pela vida dessas mulheres que completam mais um ano. CPAD também, né? Foi representante também, né? Então, uma pessoa que tem um conhecimento na área da educação muito grande. Graças a Deus. Então, eu envio aqui também meus parabéns para a irmã Regina Guimarães, que hoje completa mais um ano de vida. Graças a Deus. Feito essas considerações iniciais, aula de número 7 é o que o pastor Nestor já falou aqui para nós. A responsabilidade é individual. Esse é o tema do capítulo 18 do profeta Ezequiel. Se você pegar a sua Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil deu esse tema também, está aí, ó, pelo menos na minha. No capítulo 18 do profeta Ezequiel está escrito assim: a responsabilidade é pessoal. Eu tenho a impressão que o pastor Ezequias pegou exatamente esse tema porque ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Então ele já aproveitou pegar o tema que a própria Sociedade Bíblica do Brasil coloca aí. Pelo menos na minha está aqui. Pode ser que as versões são diferentes, né? Mas o tema é a responsabilidade é individual. Isso é muito importante nós compreendermos. Bom, dia 13, então, vamos para o nosso textuário. Pensa num textuário importante. Olha só o que ele diz: o profeta Ezequiel, por volta de 2000, quase 2.600 anos atrás, Deus usou a boca do profeta Ezequiel para deixar essa palavra para nós. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vou te sugestionar. Como professor, eu te dou a seguinte sugestão: grifa esse versículo. Você precisa ter esse versículo aí guardadinho, porque existem teorias no mundo que falam muita coisa antibíblica. Esse versículo é uma resposta apologética de Deus para os que têm falsos ensinamentos. Então, grifa esse versículo. Ele diz assim: a alma que pecar, a alma nesse caso aqui é a pessoa, tá? Nós já vamos ver a definição de alma. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então aqui é uma resposta apologética para hoje, inclusive, para aqueles que desposam a teoria da maldição hereditária. Isso já é uma resposta bíblica para essa falsa premissa, falso ensino, baseado no terceiro mandamento do Decálogo, que surgiu a teoria falsa da maldição hereditária, que nós vamos desconstruir nessa aula. Texto, aliás, verdade prática. Para além, então, da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. O que é fatalismo? Está tudo já programado, sua opinião não vale nada. Você não tem o livre-arbítrio. Já vai acontecer. Já está tudo predestinado e você está frito, porque se você for condenado, não tem o que fazer. E se você for salvo também, você está salvo para sempre. Chama fatalismo. Fatalismo, irmão, é uma premissa totalmente irresponsável. Porque se fosse assim, ninguém teria responsabilidade. Qual é a sua culpa se você já é salvo ou se você já é condenado? Nenhuma. Alguém fez isso por você? Você não tomou decisão nenhuma. Então você não tem nada com isso. Portanto, nem o diabo teria responsabilidade. Porque, coitado, ele é diabo mesmo, não tem o que fazer. Então, isso não tem sentido. Deus não criou robôs e deu corda e soltou. Não. Deus criou seres inteligentes. Olha, diferentemente dos animais, quando ele vai criar o homem, ele sopra a emoção, a razão, os atributos dele, como a ideia da bondade, da misericórdia. Nós somos diferentes, irmão. Eu sei que tem gente que pensa que o papagaio dele tem alma. Não tem, irmão. Como nós não são seres racionais. Mas, irmão, ele canta hino, e daí, irmão? Para de bobagem. Então, são almas irracionais.
É diferente. Deus não soprou no seu papagaio o espírito da vida. Só você. Só em nós que Ele fez isso. Tá? Então, precisa tomar cuidado com a ideia do fatalismo. Porque as pessoas têm essa tendência. Acham que já está tudo programado. Calma, irmão. Tudo está sob o controle de Deus. Deus sabe tudo por causa da sua onisciência. Está tudo certo. Mas Ele nos dá a oportunidade de fazermos escolhas. Por isso que a responsabilidade é individual. Tá? Isto é, contra a ideia de que tudo está determinado, contra o determinismo, por um rígido destino. Então, a palavra de Deus se levanta contra a ideia do determinismo, do fatalismo. Sabe o que eu lembro? Todas as vezes que eu vou falar sobre isso, eu lembro de uma cena daquele programa antigo do século passado, dos Trapalhões. Os 4, o Dedé, lá, o Didi, o Mussum e o Zacarias. Em uma das cenas deles lá, o Zacarias era bem calvo, né? Era bem carequinha. Aí o Zacarias chega para os outros 3 e fala: olha, você não sabe o que aconteceu. Eu fiz um pacto com o diabo e hoje o diabo vai me pegar. O que eu faço? Aí o Didi, muito inteligente, falou: vamos pôr uma peruca em você, um cabelão bem comprido, que aí o diabo vai ficar confundido a hora que ele chegar. É isso mesmo. Puseram uma peruca no Zacarias, o Zacarias ficou lá. Aí o diabo chegou: cadê o careca que fez o pacto comigo? E procurou careca, não tem careca. Mas já que não tem careca, eu vou levar esse cabeludo mesmo. Levou ele. Isso é fatalismo. Não tem jeito, vai pegar a pessoa. E a vida não é assim, irmão. Deus te dá o livre-arbítrio. Deus não criou o diabo. Deus criou um querubim ungido. Ele se fez diabo. Ele se converteu em adversário, por escolha própria. Não foi Deus que induziu ele a virar Satanás, não. Então veja, olha que princípio interessante. Deus criou o diabo? Não. Primariamente, secundariamente. Por quê? Primariamente foi criado um anjo, um querubim ungido. E depois, como ele se tornou diabo, então, claro, quem criou o querubim foi Deus. Mas a escolha dele em tornar-se maligno. Por isso, secundariamente. Então, nós precisamos entender, é a mesma coisa do endurecimento do coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó? Primariamente, não. Mas secundariamente. Porque o próprio coração do faraó já era endurecido. Quando Moisés chega para ele, diz para ele: deixa ir o meu povo para celebrar os 3 dias de culto no deserto. Quem é o seu Deus? Que Deus é esse? Quer dizer, ele já desafia coração endurecido. E depois, secundariamente, o coração vai ficar mais endurecido ainda. Está vendo? Então, muito cuidado com certos pensamentos de versículos da Bíblia para provar teorias que não se sustentam em toda a Bíblia. Lembrando que a regra de ouro da interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? Então não pega um versículo isolado, como fazem as seitas religiosas, como fazem as ideologias desse mundo. Elas pinçam um versículo e fazem um cavalo de batalha em cima de um único versículo isolado. Não, você tem que ver todo o texto, analisar as outras passagens da Bíblia para entender o que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo nos ensinar. Portanto, essa lição é muito importante, porque ela quebra teorias que já estão estabelecidas na mente de muita gente. Tá? Leitura bíblica em classe, está no profeta Ezequiel, capítulo 18, e eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé reverentemente, e nós vamos ler com muita atenção, porque a palavra de Deus é autoexplicativa, e ela já elucida muita coisa do texto áureo. Então vamos ler com calma, todos podem ler em voz alta, você que está aí na sua casa, pode abrir a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz assim, que é o texto áureo. Vamos lá, podemos ler todos juntos. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu,
e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Amém, irmãos? Vamos lá, versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Na verdade, esse texto ele é importante, porque ele desconstrói o falso princípio que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele quebra, porque ele fala, se o justo pecar, não morrerá. Mas se o ímpio se converter, viverá. Então ele desconstrói a teoria de muitas igrejas, inclusive que dizem ser evangélicas, que acham que salvo uma vez, salvo para sempre. Por isso que eu falo, é importante vocês guardarem esse capítulo do profeta Ezequiel, porque ele desconstrói esses mitos existenciais em muitas denominações, infelizmente. Vamos agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Pai, te damos graças. Queremos te agradecer e te louvar pela leitura da tua palavra profética, que ela produz em nosso coração vida, discernimento, graças, arrependimento, fidelidade, santidade. Pai, assim nós te agradecemos por esse abençoado privilégio de estudarmos a tua santa e bendita palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados e muito queridos irmãos. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o texto áureo dessa manhã, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 20. A alma que pecar, essa que morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai leva a transgressão do filho. A justiça do justo ficará sobre quem realizou essa atitude. E a impiedade é a mesma coisa, ficará sobre o ímpio. Bom, então o nosso texto áureo está inserido no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Seria importante você ler todo o capítulo 18. Fala sobre o quê?
a responsabilidade é individual. E ele inicia dizendo: a alma que pecar, essa é que morrerá. Bom, então, claro que no texto do profeta Ezequiel está claro que ele está falando da pessoa. A pessoa que pecar, está claro. Mas é importante nós sabermos o conceito de alma na Bíblia. O que é alma, segundo a Bíblia? Não é ideias, achismos, né? Bom, pela Bíblia, nós podemos compreender a alma como uma substância incorpórea, invisível ao homem, é aquilo que habita dentro do seu corpo, do seu tabernáculo. Portanto, inseparável do espírito, embora distinto dele, porque você tem pelo menos 2 passagens clássicas na Bíblia que faz esse apontamento. Ela é formada por Deus, está dentro do homem, é imortal, consciente, mesmo fora do corpo. Continua consciente. Irmãos, eu tenho observado que muitos irmãos, quando vão no velório, ficam forçando a barra, dizendo: o irmão está dormindo, o irmão está dormindo. Irmão, deixa claro, quem está dormindo é o corpo, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é uma doutrina, irmão, equivocada, achar que a alma dorme. A alma não dorme, irmão. E eu percebo que os irmãos insistem em falar: não, nosso irmão está dormindo. Está dormindo, é o corpo que está dormindo. Fala: olha, o corpo do nosso irmão está dormindo, a alma está com Jesus. Tem que falar, irmão. Agora chega no velório, fica todo mundo falando que o homem está dormindo, a mulher está dormindo. O que a pessoa vai achar? Que está dormindo. Porque ele não consegue entender. Você acha mesmo que as pessoas que não sabem os conceitos bíblicos vão entender o que você está falando? Então, quando você for no velório, deixa claro. Fala, irmão, como Jesus falou, está dormindo o corpo. Por que Jesus falou Lázaro dorme? Para amenizar a dor da morte. Mas ele está se referindo ao corpo de Lázaro que estava dormindo. Eu vou despertar. Quem que ele ia despertar? O corpo. Porque a alma já está com ele no paraíso, irmão. Consciente. Meu Deus do céu. Os cristãos primitivos, por que vocês acham que eles enfrentavam martírio? Famílias inteiras que sabiam que ia morrer, abraçavam todos juntas e diziam: vamos despedir aqui, nós vamos nos encontrar no céu. Tinha consciência que ao matar o corpo, a alma estaria com Jesus. Por isso que eles não temiam o martírio. Ou vocês acham mesmo que Abraão está dormindo até hoje? Adão está dormindo? Se a alma de Adão estivesse dormindo até hoje, para que vai ressuscitar depois de 6.000 anos, 7.000 anos? O coitado do Abraão, vai ressuscitar para quê? Mas Deus não é Deus de mortos. Deus diz: eu sou Deus e vivo. Por isso que você pode dizer: o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, porque os patriarcas estão vivos e conscientes na presença de Deus. Agora o corpo dorme, é o corpo, irmão. Então cuidado, porque senão as pessoas vão achar, porque tem igreja evangélica, irmão, que pensa que a pessoa morre, né, como se tivesse, a morte é como se estivesse dormindo. É o sono da alma. A alma não dorme. Sono do corpo. Eu vou repetir, sono. Mas eu li no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, irmão, é um assunto que tem que estar aqui da terra. Parece várias vezes a expressão debaixo do sol. Não são coisas eternas. Meu Deus do céu, olha lá quantas vezes que aparece a expressão vi debaixo do sol. O que acontece debaixo do sol? A pessoa morre, parece que acabou. Morre um cavalo e morre um grande artista, é a mesma coisa. Daqui a pouco ninguém lembra. E a hora vai começar a Copa do Mundo, ninguém vai lembrar de nada não, irmão. Porque no Brasil é assim. Estou falando, irmão, vai começar a Copa do Mundo, ninguém vai lembrar mais de nada. Chegar o ano que vem, ninguém lembra de nada desses cantores que morreu, essa eleição, acaba tudo. Porque o brasileiro é assim. Não é o brasileiro, o ser humano é assim. A gente esquece. Então perde a memória. Mas tudo debaixo do sol, viu? Porque diante de Deus, as coisas estão muito patentes, nuas e claras. Tá, irmão? Pensa que essa fraqueza nossa não. Deus está falando, irmão. Glória a Deus. Muito bom. Então a alma sobrevive à morte do corpo. Quem dorme é o corpo. O corpo está dormindo. Aliás, a gente usa essa palavra mesmo para minimizar, né, o impacto da morte, né? Dormiu, padeceu, foi dessa para melhor. Tudo isso é tentativa de minimizar a morte, irmão. O irmão foi promovido a mansões celestes. Foi mesmo, está tudo certo, mas é uma maneira espiritual, elegante de minimizar a morte. Porque é duro se chegar a pessoa e falar, morreu, que nem aquele Nércio do Capitinga, né? Morreu. É dureza, né?
Então a gente dá um jeitinho, né? Então a alma é inseparável do espírito, embora distinto dele, formada por Deus dentro do homem, imortal e consciente. Paulo fala: tenho vontade de partir e estar com Jesus, porque isso é muito melhor. Então é muito melhor, irmão. É muito melhor do que um sono, muito melhor do que um passeio, muito melhor do que tudo que você imagina. É muito melhor, tá? Graças a Deus. Então a alma é a sede das nossas emoções, dos desejos e paixões, cuja comunicação com o mundo exterior é feita, é manifesta, é materializada, e aí você torna visível através do corpo. Aí a reação do corpo, você vê como é que está o estado da alma da pessoa. É bonito Josué capítulo 1, porque Deus fala para Josué: tenha ânimos, vem de alma. Olha que coisa, tá? Muito bem. E a partir dela, então, da alma, é que o homem sente, goza e sofre, tudo através dos órgãos sensoriais. Graças a Deus. É algo inerente ao ser humano, e é o centro de sua vida afetiva, volitiva e moral. A alma, ela que presta conta a Deus dos atos humanos. Agora, há teólogos, das duas escolas teológicas, estudiosos, que afirmam ser o homem dicótomo. O que seria isso? Dicotomia acredita que a natureza da alma, ela é constituída de duas partes. Aliás, do ser humano, que a natureza do ser humano é constituída de duas partes: o corpo e a alma. Mas a alma, para ele, é alma e espírito, é a mesma coisa. Então seria dicotomia, corpo e alma só. Então, nesse caso, é uma linha teológica. Qual é a linha teológica da Assembleia de Deus? Tricótomo, tricotomia. Por quê? Porque a Bíblia mostra claramente que o homem é tricótomo. A tricotomia está revelada em muitas passagens da Bíblia, mas as duas mais citadas é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala: porque a palavra de Deus é mais profunda do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Bom, então tem uma divisão, embora eles sejam inseparáveis, mas tem uma divisão. E a única coisa que consegue penetrar isso é a palavra. Olha a importância do estudo da palavra de Deus. E depois ele fala juntas e medulas, que é o corpo. É apta, né? Poderosa para nos edificar. Então, Hebreus 4:12. E nós temos também a passagem da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver. Aí ele vai citar a tricotomia: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses versículos mostram o que? A tricotomia do homem, ou seja, espírito, alma e corpo. E claro, Deus também, é interessante, Deus se manifestou através da sua trindade, né? Um único Deus subsistente em três pessoas, um único ser humano subsistente em três, espírito, alma e corpo, já que nós temos a imagem de Deus, né? Então a palavra hebraica para alma é nefesh. Nefesh é a palavra hebraica e ela aparece 754 vezes. Vou dar um exemplo. Quando Raquel está para dar a luz de Benjamim, a alma dela sai, é a nefesh que está lá, saiu a alma de Rebeca, aliás, de Raquel, quando ela deu a luz, não é? No grego, a palavra alma é psique. De onde vem a psicologia? O que é o psicólogo? Teoricamente, ele vai cuidar da sua alma. Precisa ter discernimento, irmão. Não vá atrás de qualquer psicólogo, não, viu? Você é um cristão, se for... mas eu devo procurar um psicólogo? Deve, irmão. Se você está com alguma dificuldade, procura um psicólogo. Mas procura um psicólogo de Deus, né, irmão? Porque tem muito psicólogo que fez psicologia porque ele tem problema para se tratar. E você vai cair num barco furado desse? Então vá atrás de um profissional realmente que possa te ajudar. Não vai
Tá? Tenha discernimento, irmão. Então, o psique, essa palavra no Novo Testamento aparece 100 vezes, que é a alma também. E na Bíblia, o que é essa expressão alma na Bíblia? Bom, tanto o hebraico como no grego, tanto nefesh no hebraico como psique no grego, ambas as palavras, elas têm significados abrangentes. Não dá para você dogmatizar, falando, não, alma segundo a Bíblia é isso. Não, pode ser, vai depender do contexto. E nós vamos entender agora como que a Bíblia apresenta a alma. Ela diz respeito ao princípio da vida, dos animais. Por exemplo, a alma do animal é o sangue. A Bíblia fala isso. Das questões, aspectos espirituais, dos aspectos psíquicos, né? De modo geral, sentimentais, de modo que não é honesto, intelectualmente, espiritualmente, estabelecer uma definição rígida e dogmática da palavra alma. Não, alma é isso. Não, pode ser isso. Você não pode pegar e dogmatizar a palavra. Por quê? Porque na Bíblia nós encontramos a expressão alma como sendo a própria pessoa, que é o caso agora do textuário nosso. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 20. A alma que pecar. Ali, irmão, está se referindo, não está falando a sede das suas emoções. Ali está dizendo a pessoa que pecar. Então a alma ali está para... Quer ver um exemplo? Quantas almas desceram para o Egito? 70 almas desceram para o Egito. Está lá na Bíblia, escrito lá em Gênesis. Foram 70 almas procedentes de Jacó que desceram para o Egito. Bom, ali são 70 pessoas, né, irmão? Quer ver? Você está aqui na igreja, a gente fala assim, quantas almas aceitaram Jesus? Mas são quantas almas? Quantas pessoas, não é, irmão? Alguém tem dúvida disso? Está parecendo a irmãzinha, a irmãzinha idosa, está sentadinha do lado da filha dela, e ela começou a cochilar, né? Na hora do culto, pessoa de idade, teve sono, né? Na hora do culto, começou a cochilar, a filha dela falou, acorda aí, mamãe. Ela olhou e falou, não estou dormindo não, filha, estou orando para as armas. Quer dizer, estou orando para Jesus salvar as pessoas, né? Orando para as armas. Quer dizer, a gente entende, né? Então, quando a gente fala, tem alguma alma, tem alguma pessoa, né, irmão? Então, é claro que a gente tem esse discernimento, e a Bíblia mostra, então, a alma como pessoa. Sabe o que eu lembrei agora, irmão? Do irmão que foi, não sei, eu ouvi esse testemunho, né? Diz que uma irmãzinha muito magrinha, tadinha, acho que fazia muita consagração, estava muito magrinha, e ela estava passando lá em frente do cemitério, uma magrelinha com a biblinha dela, aquela roupinha simples, né, de branquinha, indo para o culto. Aí o bandido veio correndo nela, pegou o revólver e falou assim, é um assalto. Ela falou assim, pode levar tudo que eu não sou desse mundo. O bandido saiu correndo, falou, Deus me livre. Achou que ela fosse uma assombração, né? Tadinha, né? E ela contou como um grande testemunho de bênção. E foi mesmo, né? Foi um livramento, né? Mas o bandido se confundiu, achou que ela fosse uma assombração, né? Que ela falou que não era desse mundo. Falou, meu Deus, estou em frente ao cemitério, uma mulher, né, nesse estado, e fala que não é desse mundo, meu Deus do céu. Então, o bandido está assaltando uma arma, né? Então, nós precisamos entender o que é a alma na perspectiva bíblica. Primeiro, é o que diz o textual, a alma que pecar, a pessoa que pecar. Então, a alma como pessoa. Segunda, a alma como sangue. A Bíblia diz que a alma do animal é o sangue. Quando se refere aos animais, então, a alma, a ideia da palavra alma, se refere não à pessoa, tá? Estou falando aos animais. Muito bem. A alma pode ser, sabe o quê? A expressão psíquica, a sede dos apetites. Por exemplo, a minha alma tem sede de Deus. O que eu estou me referindo? Emoções, né? Lá dentro, não é? A minha alma. Jesus, quando ele fala, a minha alma está, olha aí, angustiada até a morte. Ele está se referindo ao quê? Ao sentimento interno, né? Então pode ser sim a sede do apetite físico, a origem das emoções, a alma associada à vontade. A alma dos filhos de Israel tiveram fome, né? Desejo de comer pão, desejo de comer carne. Olha, está falando de sede de apetites, né? Bom, a Bíblia fala também da alma como vida. Quando Deus sopra o fôlego da vida e fez o homem alma vivente. Está vendo? Então, existem várias perspectivas na Bíblia, e eu não posso dogmatizar. A alma pode aparecer como alma mesmo,
conforme Mateus 10, 28. Tá? As almas dos mortos debaixo do altar de Deus. Aí olha que coisa, irmão. Apocalipse lá, e vi as almas dos que tinham morrido. O corpo tinha morrido. A alma estava consciente lá pedindo, né? Com palmas na mão, com roupa. Está lá, irmão. Livro de Apocalipse. Está escrito lá. A alma de pessoas conscientes debaixo do trono de Deus. Ali é almas. Ou o caso do rico e de Lázaro. É a alma também. A alma do rico estava em sofrimento, portanto consciente. O corpo dele estava dormindo. Mas a alma estava lá sofrendo. A alma de Lázaro estava no trono de Abraão, dentro da perspectiva da época, teológica da época. Então, tem também a questão do rico e de Lázaro. E Paulo ensinou também sobre a alma após a morte do corpo. Foi a citação que eu citei aqui, Filipenses 1:23. De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, porque estar com Cristo é muito melhor. O corpo dele ia ficar dormindo, mas a alma dele estaria com Cristo, que era muito melhor. Você tem em 2 Coríntios capítulo 5, que fala que se esse tabernáculo terrestre se desfazer, nós temos uma cidade no céu. Leia lá, 2 Coríntios capítulo 5. Então nós temos várias referências da Bíblia, mostrando então a questão da alma. Aí vem a pergunta que eu já fiz no início: você acha mesmo que Abraão, Isaac e Jacó simplesmente estão com o corpo dormindo até hoje, porque a alma dele não tem consciência? Absurdo total. Tão conscientes diante de Deus, por isso que Deus não é Deus de mortos, mas é o Deus de vivos. A esperança dos discípulos de Jesus, eles sabiam que muitos seriam martirizados, muitos iriam ser esfolhados, abatidos, até crucificados, mas eles tinham esperança de estar com Jesus, no reino do Senhor Jesus. E o malfeitor da cruz? O corpo dele está pendurado na cruz, mas o que ele fala para Jesus? Lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo. Só pode estar consciente, né, irmão? Como que ele ia saber que ele estaria com Jesus, se ele ficasse inconsciente? Então Jesus, o que Jesus falou para ele? Então, a ideia de que a alma sobrevive ao corpo está em toda a Bíblia. Não é uma invenção pagã, como essas igrejas que não têm conhecimento bíblico querem defender. É totalmente bíblico o ensinamento de que a alma sobrevive ao corpo. Bom, eu coloquei aqui de novo a ideia: cuidado com quando você estiver lendo o livro de Eclesiastes, porque é uma análise bíblica do que acontece aqui no mundo. Tá? Não é uma dimensão pós-morte na perspectiva, mas é o que ocorre debaixo do sol. E no caso do Salmo 6, porque as seitas religiosas que não acreditam na sobrevivência da alma, amam o Salmo 6, versículo 5, e o Salmo 115, versículo 17. Ele fala: na sepultura para onde tu vais, não há ciência, e não há mesmo. Vai lá no cemitério, entra lá embaixo do túmulo, o que tem lá dentro? Só os corpos em decomposição. É uma outra perspectiva poética, porque os Salmos, Eclesiastes, Jó, esses livros são poéticos. É uma perspectiva do que você vê literalmente hoje. Se você for no cemitério e entrar lá no túmulo, você vai ver ciência, você vai ver coral, você vai ver alguém cantando, alguém trabalhando. Não, você vai ver o quê? Corpos em decomposição. Então é isso aí mesmo, não tem nada a ver com coisas espirituais, tá bom? Muito bem, feito essa consideração então, ainda ele vai citar aqui a questão da ressurreição de Lázaro, que muitos dos religiosos da época queriam matar, né, Lázaro, porque Lázaro estava contando que ele tinha sido ressuscitado. E nós precisamos então afirmar de novo a questão do sono e dormir, que são palavras para amenizar o impacto da morte, mas sempre se referindo ao corpo e não na alma que sobrevive a essa questão da morte. Morte significa separação. A palavra morte é do grego thanatos, separar. Separar o quê? O material do imaterial. Então, muito cuidado quando eu me refiro a sono, eu estou me referindo ao sono do corpo e nunca da alma. Bom, muito bem, feito essas explicações, você percebe que a alma, então, é imortal. Bom, vamos lá então. A constituição do homem. Espírito, que é a parte material do homem, está ligado à espiritualidade, à adoração, à fé. A alma,
que é essa substância incorpórea, invisível do homem, é a sede das emoções, dos desejos, das paixões, da comunicação com o mundo exterior, e o corpo, que é o corpo mesmo, nosso tabernáculo. A Bíblia chama de nosso tabernáculo, a Bíblia chama que é o templo do Espírito Santo, tá? Que é o seu corpo. Então nós somos, conforme a nossa doutrina, defendemos a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. Portanto, nesse caso, a expressão apresentada pelo profeta Ezequiel, no nosso texto áureo, de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, ele está se referindo, então, à própria pessoa. A alma que pecar, essa morrerá. Então, ele está falando, a pessoa que pecar, essa morrerá. Tá? Então, nessa passagem, o profeta Ezequiel chega à conclusão do discurso anterior, tá? Que é sobre a responsabilidade pessoal, que opera na vida de todas as pessoas e na vida coletiva também de uma nação. A alma que pratica o pecado é ela que morre. A coletividade que pratica a maldade é ela que morre. A alma que pratica o bem, ela vive. A coletividade que pratica o bem também vive. Paulo, escrevendo aos Romanos, declara: o salário do pecado é a morte. Essa é a consequência do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a doutrina do profeta Ezequiel é uma afirmação poderosa do aspecto moral da lei da colheita, segundo a semeadura, né? Se você plantou bem, você colhe bem, irmão, tá? O filho inocente de um pai corrupto viverá. O bom pai não participará dos resultados dos pecados de um filho rebelde. Isso tem que ficar claro, irmão. O bom homem terá a proteção de Deus e terá vida longa e próspera. E depois da morte biológica do corpo, a vida eterna. Mas o homem maldoso, ímpio, enfrentará a ira de Deus. O seu sangue será sobre ele. Então essa conclusão é lógica e verdadeira, e concorda plenamente com os princípios anunciados no versículo 4, por Deus, o Criador de todas as almas, e o juiz de tudo. Então, além disto, o legislador, que deu sua lei como guia, tornando os homens responsáveis, porque tinham luz para o caminho. A luz veio, mas se os homens escolheram as trevas ao invés da luz, a responsabilidade é deles, tá? Porque Deus enviou a luz. Então o texto ensina a responsabilidade moral, espiritual, individual de cada ser humano, e também no caso aqui da nação, o reino de Judá. As duas manifestações, os dois lados, na verdade, da mesma moeda, né? O lado do bem e o lado ruim. Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar do pai. De jeito nenhum. Tá? Então o homem mau que se torna justo vive. Foi o que nós lemos. Esse trecho demonstra que certos casos podem ser revertidos. Uma pessoa pode estar caminhando no caminho das trevas, mas ele pode voltar para as coisas do bem. E um bom homem também pode tornar-se corrupto. Olha o problema. Tá? Então o homem corrupto pode tornar-se bom também. Então casos revertidos provocam destinos revertidos. Claro, ele mudou o curso. Então essa lição, ela traz como ponto de partida uma máxima, um ditado popular muito presente em Israel naquele período histórico, há 2.500 anos. Não só os que estavam em Judá, no reino de Judá, em Jerusalém, mas também os que estavam no exílio na Babilônia, tinham o mesmo pensamento. E a base está aí, citada pelo profeta Jeremias, que está em Judá, e pelo profeta Ezequiel, que está com os exilados. É a mesma ideia. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Esse era o ditado, eles criam nisso. Então quando via uma pessoa falar, mas o pai dele foi assim também. Sabe, é assim mesmo. O pai foi assim, então o filho é assim também. Então eles tinham uma tendência a achar que esse ditado era um ditado divino e verdadeiro. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos. Sabe por que eles estavam no exílio? Sabe por que Judá estava em aflição? Porque, segundo eles, os pais haviam pecado.
haviam feito todo tipo de abominação. Então a máxima, sobre esse ditado, que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que embotaram, tá? Bom, isso é um ditado equivocado. Esse ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, essa ideia se baseava em uma interpretação equivocada do terceiro mandamento do Decálogo. O que diz Êxodo, capítulo 20, versículo 5? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. É em cima desse terceiro mandamento divino, porque o primeiro é só há um Deus, né? Eu sou o Senhor, não há outro. O segundo, não faz imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, em cima desse terceiro mandamento, é que os judeus desenvolveram essa teoria. E tem igrejas hoje ainda que pensam nessa teoria, porque eu já vi até na internet, um dia o irmão mandou para mim um pastor pregando essa teoria. Pegou Êxodo 25 e começou a ensinar que você tinha que fazer, precisar quebrar a maldição hereditária. Olha aqui, eu sou Deus que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Só que ele ia até aí, né? Ele só falava até aí. Então ensinou, e aí chamou a turma lá para quebrar a maldição. Irmão, ele não leu o resto do versículo. Daqueles que me aborrecem. E se você parar de aborrecer, quebrou. Está vendo? Aí ele não leu o resto, irmão, só pega a parte do versículo. É desonestidade mesmo espiritual, tá? A maldição não é hereditária, irmão. Olha o nosso textuário: a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará a maldade do filho, o filho não levará a maldade do pai. Portanto, a maldição não é hereditária. Não é, irmão. Ah, irmão, mas se o meu pai era abominável, sim, mas se você ficar no meio da abominação, você não precisa, irmão. Então tem um passarinho aqui, olha que bonitinho. Isso deve ser um bem-te-vi. Então, irmão, se a pessoa vive num ambiente de pecado e ele não muda, não é porque é hereditário, tanto faz. Não precisava nem ser hereditário. Se você vive num ambiente de pecado e continua desaborrecendo a Deus, é isso mesmo, aí você está com a maldição mesmo. Mas não é porque é hereditário. É por um acaso você é da mesma família atrapalhada que fica lá fazendo idolatria. Mas a partir do momento que você rompe isso, a pessoa aceita Jesus, por exemplo, já caiu toda a maldição, irmão. Está perdoado em nome de Jesus. Não importa o que seu pai fez. Ah, mas meu pai me consagrou lá no altar do pecado. Não tem problema, irmão. Você aceitou Jesus? Acabou tudo, esquece isso. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Jesus, irmão. Não importa se o seu pai foi idólatra, se a sua mãe te ofereceu para o diabo, não importa nada disso. Se você aceitou a Jesus, você não aborrece mais a Deus. Glória a Deus, quebrou. Toda a maldição foi quebrada na cruz, irmão. Graças a Deus. Então a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão. O final do capítulo 3, do terceiro mandamento. No final do terceiro mandamento ele fala: daqueles que me aborrecem. Tá? Continua na família daqueles que aborrecem. Então é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. O próprio Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, que falou o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque eu visito a maldade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O mesmo Moisés, que recebeu essa revelação, em Deuteronômio 24:16, declara: os pais não morrerão pelos filhos. Não seria uma contradição então, irmão? Então seria uma contradição, mas não é contradição. É perfeito o que ele está dizendo. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Amém, irmãos? É a mesma lei.
Então, não há contradição. São essa gente de hoje que não estuda a Bíblia que vem com essa conversa furada. Tá? Isso é lembrado também na história dos reis de Israel. Segunda Reis, por exemplo, capítulo 14, segundo livro dos reis, capítulo 14, versículos 5 e 6, também está escrito lá: nós não vamos matar os filhos, porque os filhos não são responsáveis pelo pecado dos pais. É isso que está escrito lá. Tanto o profeta Jeremias como o profeta Ezequiel trataram do assunto. Olha, eu não sabia que o irmão diácono Joel Vian tinha discernimento de pássaros. É um encantador de pássaros. Ele acabou de pegar o passarinho e soltar lá. Olha que coisa bonita, né? É dom, né, irmão? Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Os dois. Jeremias é o profeta que está em Jerusalém, no reino de Judá. E Ezequiel é o profeta que está no exílio. Mas o ditado popular era forte em ambos. A palavra profética de Jeremias está em uma perspectiva escatológica. Então você pega a seção do livro do profeta Jeremias, capítulo 30 até o 33, ali vai falar da consolação, que não foi editado separadamente, né? Como por exemplo o livro de Lamentações de Jeremias foi editado separadamente. Não é o caso desse aqui, que é o Lamentações foi editado separado. Essa parte da profecia anuncia então a restauração de Israel e de Judá, e contempla o futuro glorioso da nação unida, um só país, porque eles estavam divididos em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Essa palavra profética, esse oráculo, está nesse contexto, como nos revela também o livro do profeta Jeremias, capítulo 31. É nesse contexto escatológico, então, que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio. Jeremias proíbe terminantemente que se pronuncie esse provérbio. Então essas igrejas que vêm ensinando essa abobrinha, o profeta Jeremias condena-os, dizendo: nunca mais dirás isto. Olha, irmão, é pecado falar uma bobagem dessa. Irmão, você vê, irmão, eu vivo nessa situação porque o meu pai foi assim. Não, mas você não aceitou Jesus como seu Salvador? Então nunca mais dirás isso. Nunca mais. É isso que o profeta fala. Proibição anunciada por Ezequiel é imediata. É o que nós lemos aí no capítulo 18, versículo 2 e 3. O problema então agora em nosso tempo. A doutrina de uvas verdes e dentes embotados, que é a doutrina da maldição da família, ela predominou no imaginário popular em Israel. Ela estava presente em Israel. Veio a ser parte o quê? Do cardápio doutrinário de movimentos infiltrados em algumas igrejas. E isso ficou apelidado de batalha espiritual, por essa invencionice de algumas igrejas evangélicas. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. Aqueles Gs, né? G não sei o que lá, G11, G12, G13, parece grande prêmio, né, de Fórmula 1. Esse negócio de G, grupo, não tenho nada contra grupo, pode fazer grupo aurais, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas foi criado no Brasil uma época, agora já passou essa onda, né? Mas tinha G de tudo quanto é tamanho, grupo dos 12, grupo dos 11, grupo do sei que lá, grupo dos 7, e aí tinha esse negócio de maldição hereditária no meio desse grupo. Quando alguém, irmão, se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa pessoa então, essa passagem do terceiro mandamento, não pode ser aplicada a um crente, irmão. Não tem no menor sentido aplicar isso, porque você não aborrece mais a Deus. E aí vem 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Nós devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados da doutrina da maldição hereditária não prospere na igreja, irmão. Nós temos que enfrentar isso. Quando alguém vir com essa bobagem, fala: meu irmão, você precisa ler Ezequiel capítulo 18. Nós tem que trazer a pessoa à luz da palavra de Deus. Sobre a salvação para todos os seres humanos, né, que é a vontade de Deus, né? Há esperança para o pecador. Porque se ele se arrepender do seu mau caminho, Deus vai perdoá-lo. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, do capítulo 18 inteiro, que para não deixar dúvidas, o profeta Ezequiel afirmava de maneira direta no versículo 4, no versículo 20,
reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrativos. A vontade de Deus é a salvação de todos os homens, até hoje. Se você ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que o amor de Deus está derramado, trazendo salvação para todos os homens, convidando a todos ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Ele é o Salvador. Então, refutando um pensamento fatalista, tanto os exilados na Babilônia, como os do reino de Judá, em Jerusalém, acreditavam, ou pelo menos se justificavam, numa ideia falsa, de que estavam pagando aquela situação, aquela insegurança no reino, ou aquela luta dos exilados. Isso tinha a ver com o pecado dos pais deles. Mesmo depois da destruição de Jerusalém, ficava essa ideia. Nossos pais pecaram, nós estamos pagando pato. Nós somos crentes, vê, irmão? Mas devido ao pecado dos nossos pais, nós estamos pagando. Nós somos crentes, nós somos temente a Deus, nós não somos idólatras, mas nossos pais foram idólatras. Então nós estamos sofrendo a consequência da idolatria dele. Mas Deus proíbe o uso desse ditado. Deus proíbe, irmão. Por quê? Porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta desse fatalismo, dessa predestinação de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Tanto no reino de Judá, em Jerusalém, como os que estavam no exílio babilônico. Ele torna claro o pensamento da Bíblia. A responsabilidade é individual e de maneira textual e direta no versículo 20, que é o nosso texto áureo. A alma que pecar, essa morrerá. Então não vai vir porque o pai pecou ou porque o filho pecou. Então a palavra alma nesse contexto, obviamente significa a própria pessoa, como nós já vimos. Agora as duas situações. O profeta explica com clareza nos seus oráculos divinos sobre a revelação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, se arrepende, bom, tal pessoa então é perdoada. Olha lá, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Versículos 21 e 22. Mas se pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça, e cometer injustiça e iniquidade, olha o versículo 24, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Aqui acaba a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Não existe isso não, irmão. Uma vez salvo, salvo, não é isso. O que ocorre é quando você aceita Jesus, você está salvo. Então, por exemplo, nesse momento você aceitou Jesus, você foi lavado pelo sangue de Jesus, se Jesus vier hoje, você está salvo. Agora, se você não permanecer até o fim, irmão, como é que você vai estar salvo? Então, se amanhã você resolver abandonar Jesus, aí hoje não adiantou nada você estar aqui, porque você não foi fiel até o fim. Então, a salvação, irmão, então eu não tenho certeza de salvação? Claro que você tem, agora. Se Jesus vier agora, você está salvo. Você não aceitou a Jesus? Agora você sai daqui e vai por aí aprontar abominação, aí você perdeu, irmão, a bênção. Você está entendendo a diferença? Por isso que ele fala, aquele que permanecia até o fim. É nesse sentido, porque nós também, mas você tem a certeza da salvação. Você está firme na rocha, você é salvo, está salvo, salvo estais. Então Jesus vier, você vai ser arrebatado. Agora, se você abandonar Jesus aí a partir de segunda-feira, irmão, aí você não foi fiel até o fim, tá? Então ele fala, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, ó. Olha aí, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Olha aí, o justo, hein? Então é possível sim, o salvo perder a salvação temporariamente? É possível. Por exemplo, o filho pródigo, ele não estava com o pai? Estava lá na casa do pai salvo, aí foi para o mundo, perdeu, aí voltou, ganhou de novo. Não tem gente assim, que está na igreja, servindo a Deus, aí desviou, mas depois teve tempo de voltar. Então foi temporariamente que ele perdeu a salvação. Foi temporariamente. Existe casos que a pessoa perde a salvação definitivamente? Aqueles que não voltam mais, irmão. Tem gente que aceitou Jesus, experimentou o poder de Deus, estava firme na igreja, aí se desviou, hoje está invocando espírito.
Se Jesus vier hoje, perdeu a salvação, porque não deu tempo de voltar. Está vendo? Então, nós temos que ter esse discernimento, irmão. Sobre a reação de Israel, como que Israel vai reagir? Uma perspectiva retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? E não são os vossos caminhos tortuosos? Então essa pergunta é uma pergunta retórica. Ele não está esperando resposta, é uma pergunta já afirmativa. Não são os meus caminhos direito? Ele não está esperando falar, sim, os teus caminhos é direito. Não, porque são mesmo. Então é uma pergunta retórica, é uma pergunta que ao mesmo tempo ele está afirmando. E ao mesmo tempo não é tortuoso o seu? Não precisa nem responder porque era mesmo. Tá? É a afirmação em forma de pergunta. É o que Deus afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos, literários, são frequentes na Bíblia. Veja, por exemplo, não é Arão o levita teu irmão? Claro que é, né? O Arão não era irmão de Moisés? Então por que fazer essa pergunta? É uma pergunta afirmativa. É uma retórica, né? Lá. Não é Arão o levita teu irmão? Claro que era, né? Mas você fala, não é não, eu não sou irmão dele. Claro que era, irmão. Moisés era irmão de Arão. Tá? Olha só, não errais vós, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, e nem o poder de Deus. É por isso que eles erravam, porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. É aquela turma atrapalhada que foi falar para Jesus, de uma mulher, da lei do levirato, que saduceu, né? O saduceu não cria, irmão, na ressurreição dos mortos. Eles seguiam o pensamento grego da reencarnação, da migração ou transmigração da alma. Aí chegaram para Jesus com essa história, essa mulher casou com o primeiro irmão, morreu, ela casou com o segundo morreu, casou com o terceiro irmão, o irmão morreu, que era uma família de 7 irmãos. E de acordo com a lei do levirato, se a mulher casasse com o primeiro homem e não gerasse filho, ela entrega para o irmão, para o segundo irmão, para gerar filho. Se ele morresse e não gerasse filho, ela seria entregue para o terceiro. Se o terceiro morresse e ele não gerasse filho, seria entregue para o quarto. E se o quarto morresse e não tivesse filho, ela seria entregue para o quinto. E se o quinto morresse e não tivesse filho, ela seria entregue para o sexto irmão. E se o sexto irmão morresse e não tivesse filho, ela seria entregue para o sétimo irmão. E aí, se ele morresse e ela não tivesse filho, graças a Deus ela ia morrer também, e aí nós estaríamos livres dessa viúva negra, né? Porque não é possível que a mulher casou com 7 homens, e aí é demais, né, irmã? Então, acho que teve até um culto de ações de graça quando essa mulher morreu. Isso é uma piada, os judeus não deixariam isso de maneira alguma. A lei do levirato diz isso mesmo. Mas os judeus são tão místicos que no terceiro casamento falam assim, é melhor essa mulher não casa mais com ninguém não, porque o negócio é feio. Tem alguma coisa errada com essa dona aí. Então não tem lógica essa. Mas Jesus ouviu, irmão. Jesus tem um bom humor mesmo, né? Ouviu. E foi até bom que esses fariseus fizeram essa bobagem para Jesus. Jesus falou isso aí, já vi que vocês não entendem nada, não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, porque no céu não se casa e nem se dá em casamento, isso aqui é para procriação, é para nós, irmão, esse negócio de casamento, é aqui na terra só. No céu não se casa e nem se dá em casamento, nós somos como os anjos de Deus. Os anjos são neutros na questão da sexualidade, não tem essa expressão de sexualidade, por isso que essas irmãs que vêm falar que viu uma anja, Deus me livre, sai fora disso, hein? Mensageiro, irmão. Não tem essa ideia de... Tá? Muito bem, então não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que vocês erram. Por quê? Aí ele fala, e tem mais, ainda, olha que benção. E Jesus deu ainda um crédito para ele, e tem mais. Deus não é Deus de mortos, olha. Deus é Deus de vivos. Por isso que a gente fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então foi bom, apesar deles querem provocar o Senhor Jesus, foi bom, porque Jesus deu um ensinamento teológico extraordinário, né? Depois de explicar essa verdade, apresentar então os fatos, vem então a conclusão do profeta. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Então ele estava fazendo apenas uma pergunta afirmativa. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que é o sol mais quente, né? A lei da responsabilidade é individual, é justa, e está de acordo com os atributos divinos. Glória a Deus. Então esse atributo é manifestado no castigo do pecador e na premiação do justo. Olha lá, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2,6. O apóstolo Paulo não inventou nada, irmão. Segue a mesma doutrina. Esse atributo se harmoniza com o quê? Com a santidade de Deus. Então a Bíblia declara,
com todas as letras, explicitamente, que somente Deus é justo. Aliás, irmão, tudo que é verdadeiro na plenitude é Deus. Por exemplo, é o único que habita na luz inacessível. É o único que verdadeiramente é eterno, porque não tem começo nem fim. Irmão, mas nós não somos eternos? Somos, mas nós tivemos começo. Está vendo? Então, tudo, Deus é perfeito. Ele é a verdade perfeita, é o caminho perfeito. Então, somente Deus é justo na sua plenitude. Considerando, então, a justiça, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto, pleno, Deus é um juiz justo. Salmo 5:11. E o arrependimento. Deus é justo, mas Deus é misericordioso. O propósito de Deus quer que todos se arrependam. Então, na presença de Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas o desejo dele é a salvação de todos. Então, a retribuição ao pecador contumaz. O que é um pecador contumaz? O que é um pecador contumaz? Contínuo. Aquela pessoa que continua sempre pecando a mesma coisa. Depois de anos de apelo ao arrependimento, sem resposta, a resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Então, olha a justiça de Deus. Ele sabe, Ele vê, mesmo assim Ele manda. O amor de Deus derrama em todas as pessoas, porque Ele quer que todo mundo se salve. Ele dá oportunidade. Até para aquela pessoa que peca a vida toda, Ele quer que salve ainda. Ainda quer que a gente prega. Ele não fala, não vai pregar para esse aí, não, você já pregou 10 vezes. Não, continua. Deus manda outra pessoa para pregar para a pessoa, porque Deus quer que todos se arrependam, né? Todos precisam do arrependimento, buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus, né? Falar, não sei porque Deus não fez isso. Ai, que fraqueza. Então essa história se repete em nossos dias, porque é uma tendência das pessoas culparem Deus pelas suas escolhas erradas. A pessoa faz escolha errada e depois culpa Deus. Não sei, porque aí vem com aquelas histórias, né? Quer dizer, a pessoa que sabe quem faz isso, irmão, é extremamente egoísta. Porque ele está querendo fazer uma leitura de Deus dentro da sua percepção psíquica. Sua fragilidade pecaminosa, vai querer julgar Deus nesse seu estado? O vaso quer falar com o oleiro? Vê se tem sentido isso, irmão. Então é uma fraqueza humana, muito comum na sociedade moderna. Depois de refutar o imaginário popular, então, de que o pecado é hereditário, ele vai dizer de que Deus então, jamais faria injustiça. Então, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, porque foi os nossos pais que pecaram, não fomos nós. Por que Deus está trazendo juízo? O profeta chama os leitores para uma reflexão. Qual a reflexão? A alma que pecar, essa morrerá. Então, não vem colocando a culpa nos seus pais, não, pelas consequências que vocês estão sofrendo. Então, para nós fecharmos, concluímos a nossa lição, conscientes de que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso do profeta Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. Esse discurso sobre salvação, por isso soteriológico, estou falando estudo da salvação, é muito importante e continua atual hoje na vida da igreja, né? Na pregação do evangelho. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então guarda essa palavra, a responsabilidade individual. Quando os doutrinadores da maldição hereditária vierem falar para você, leia Ezequiel capítulo 18 para eles. Leia a expressão exortativa do profeta. Jamais dirá esse ditado, que os pais levam o pecado dos filhos. Aí a hora que ele mostrar para você o terceiro mandamento do decálogo, você grifa para ele, dos que o aborrecem. Mas quem para de aborrecer, quebrou a maldição. Amém, irmãos? Próxima aula, uma aula linda. Sabe por quê? Porque tem igreja, irmão, igreja evangélica mesmo, que não tem a titulação de pastor. Não tem. Aí ela pega o profeta Ezequiel e fala aqui, olha que a Bíblia fala dos pastores. Ai dos pastores infiéis. Está vendo? Isso aqui é para a Assembleia de Deus que tem pastor. Venha na aula, que você vai entender
a quem se refere os pastores daquela época. Quem era o pastor em Israel? Era igual o pastor Nestor, igual o pastor Paulo Freire? Não, irmão, isso aqui não existia em Israel. Pastor em Israel eram os reis, eram os príncipes, era o sumo sacerdote, é uma outra perspectiva. Então venha na próxima aula, aula de número 8, que nós vamos explicar sobre os atributos de Jesus como bom pastor, e quem se refere à profecia exortativa sobre os maus pastores, os pastores infiéis. E Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma semana abençoadíssima. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra aos nossos corações, que nós saímos mais conscientes, não é, da nossa responsabilidade diante de Deus. Isso é importante para nós transferirmos a nossa responsabilidade para outros, não é? Porque isso realmente traz muitas consequências não tão boas. E que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos aqui presentes e os demais que nos acompanharam pelas redes sociais. Temos alguns irmãos lá do Ceará que dizem, pastor Alberto, que estão ligados aqui na aula da escola dominical todas as manhãs. E conhecemos alguns irmãos lá, irmãs, que Deus em Cristo continue abençoando essas vidas, irmão. Não somente no Ceará, creio que no Brasil inteiro e até fora do Brasil, pessoas estão ligadas na transmissão da escola bíblica dominical. Isso para nós é muito importante. Meus irmãos, no final, aqueles que não puderam, por algum motivo, tomar ceia ontem à noite, bem rapidinho, vocês vêm sentar aqui à minha direita e os nossos diáconos estarão servindo a ceia para vocês, ok? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 364, para nós tirarmos as ofertas e os dízimos que os irmãos trouxeram para a obra do Senhor. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também quiserem ser abençoados por esse momento, também faça assim, e com certeza a bênção do Senhor estará na vida de vocês. Vamos orar então, irmãos? Querido Deus e eterno Pai, te damos graças pela vida dos seus filhos, que estarão aniversariando, Senhor Deus, estão ofertando, Senhor Deus, melhor dizendo, a tua palavra na tua obra. Abençoa, Senhor Deus, a cada família, a cada lar, que cada um possa sentir essa alegria, Senhor, de poder estar cooperando com a tua obra. Abençoa também, Senhor, aqueles que têm uma necessidade, ó Pai, de emprego. Abre porta de emprego, Senhor, para que eles também possam ser abençoados e estar contribuindo, Senhor Deus, para a tua obra. Nós te louvamos porque tu és bom, Senhor, e a tua benignidade é para sempre. Amém. Cantemos, irmãos, 364, ó que paz. Ó que paz eu sinto no Senhor Jesus, paz eterna que me faz andar na luz e está em mim na prova e na dor. Minha paz é o Senhor. Ó que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Ó que paz, que luz tem o pecador quando vem a de Jesus. Ó que paz eu tenho no meu coração, paz eterna que me dá consolação. É a paz que goza todo o fiel de Jesus, o Emanuel. Ó que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Se viver sempre em Jesus
amor. Oh, que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, como é do conhecimento de todos, nós teremos reunião mensal de obreiros, que é a última desse ano 2022, hoje, a partir das 13 horas da tarde, aqui em cima, e para as irmãs herdeiras do reino, com a irmã Leia, a pastora Leia, lá no salão social. Então, os irmãos que puderem, venham participar dessa reunião, que é aqui em cima com os obreiros e embaixo com as irmãs herdeiras do reino. É a última deste ano, tanto dos irmãos como das irmãs também. Ok, meus irmãos? E nós vamos ouvir os textuários das crianças, vamos começar com os primeiros passos. Vamos ali, ó. Na casa do Papai do Céu eu oro. Na casa do Papai do Céu eu oro. Vamos lá. Aprendendo a Bíblia. Aprendendo a Bíblia. O rei Ezequias orou pedindo ajuda. Segunda Crônica, capítulo 32, versículo 20. Pronto? Vamos lá? Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, mãozinha onde pega. Cuidado, mãozinha onde pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha onde pega. Cuidado, boquinha o que fala. Cuidado, boquinha o que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha o que fala. Amém. Deus abençoe as nossas crianças. Pequenos adoradores. Para guardar no coração. Para guardar no coração. Como eu amo o teu templo. Como eu amo o teu templo. Ó Senhor Todo-Poderoso. Ao Senhor Todo-Poderoso. Salmos 84. Salmos 84. Verso 1. Verso 1. Bom estar na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. As meninas já chegaram e as titias também vieram adorar ao Deus que nos quer bem. É bom estar na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. Amém.
ABC de Cristo. Aprendendo a Bíblia. Aprendendo a Bíblia. Fala. Fala. Pois o teu servo está escutando. Pois o teu servo está escutando. 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, Deus profeta de Israel. Samuel, Samuel, Samuel. Amém. Ovelhas em ação. Memória em ação. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Amém. Crescendo com Cristo. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem nós existimos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. ao único É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
A classe Estrela de Davi está aí. Vamos falar o textuário? Aí mesmo onde vocês estão. Amém. Mensageiro Celeste, estão aí? Lição de número 7, como construir boas amizades. A mensagem diz assim: o amigo ama sempre, e na desgraça dele se torna um irmão. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Amém. Conectados não chegaram. Chegou? Não. Muito bem. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a presença dos irmãos aqui presentes e os demais que nos acompanham pelas redes sociais. Domingo que vem estaremos de volta, se Deus assim permitir. Se Ele não voltar até lá, nós estaremos de novo aqui para mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical, presencial e também online. Nesse finalzinho aqui, irmãos, queremos orar em favor do irmão Adriano. O irmão Adriano, ele é esposo da irmã Fernanda Cavalcante, que foi professora dos pequenos há muito tempo, e me informaram agora que ele não está passando bem de saúde, está com um problema de saúde muito grave. Vamos estar orando pelo irmão Adriano, para que Deus restabeleça a sua saúde. E recapitulando, logo mais às 13 horas, reunião de obreiros aqui em cima, e lá embaixo, a reunião com a pastora Leia. E às 18 horas, um grande culto de louvor e adoração a Deus, e é o culto missionário. Não esqueçam de trazer uma oferta missionária. Agradecemos a todos os irmãos, vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por esse momento tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. Mesmo sendo depois do culto de Santa Ceia, que normalmente o pessoal dorme até mais tarde, não é? Mas graças a Deus que tem um número bom. Deus abençoe a todos vocês, que Deus continue recompensando a todos. Pastor Ezequias, venha fazer essa oração finalizando, e os irmãos que ainda não tomaram ceia e por algum motivo não tomaram ontem, motivo justo, sente aqui nesses primeiros bancos aqui à minha direita, para que os nossos diáconos e cooperadores possam estar servindo a ceia para vocês. Ora. A paz do Senhor, igreja. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que venhamos, ó Pai, ser Teus embaixadores nesta terra, Senhor, e levar a Tua palavra a todos que precisam, Senhor. Pai, nós te pedimos também, ó Pai, em favor do nosso irmão Adriano, Senhor. Visita nesse momento, ó Pai, venha com o Teu toque de cura e de restauração, Senhor, cumprindo o Teu propósito na vida do Teu filho, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Pai, também que seja, ó Pai, com a reunião nesta tarde, Senhor, que venha ser uma reunião abençoada, Senhor Jesus, que venha, Pai, ser direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que venha, Pai, nos trazer para o Teu culto à noite, Senhor, e juntos venhamos te adorar e engrandecer o Teu santo nome, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Abraço, irmão, em saúde com a paz do Senhor.